O que são pragas? Pragas são organismos que provocam a destruição da produção agrícola e invadem culturas, que são locais habitados por humanos, em busca de alimento, muitas vezes trazendo doenças com eles. As plantas cultivadas estão sujeitas a múltiplas agressões. Plantas infestantes que entram em competição com elas, insetos e outros animais que consomem diferentes estruturas, fungos e bactérias que parasitam provocando várias doenças. O controle de pragas consiste então numa tentativa de combater estes agentes, evitando a destruição de campos, etc., através de técnicas variadas como luta química, luta biológica, luta integrada e controle genético. A filoxera alimenta-se da seiva das videiras e pode atacar as folhas e rebentes ou as raízes, causando a morte das plantas. No seu ciclo reprodutor é considerado um ciclo aéreo e subterrâneo que ataca as raízes. No ciclo aéreo, as fêmeas originadas picam a página superior da folha, originando-se uma excrescência na página inferior, denominada galha. No ciclo subterrâneo são encontrados na forma de radículas, isto é, vivem nas raízes, impedindo o crescimento das raízes, acabando por destruir o sistema radicular. Foram feitas várias tentativas para dublar a praga, nomeadamente com produtos químicos, mas como o inseto desenvolve-se nas raízes, estes produtos não surtiram muito efeito. Recorreu-se então à enxertia de variedades regionais, sob porta-enxertos de variedades americanas resistentes à filoxera. A luta química caracteriza-se pelo uso de produtos químicos que combatem espécies nocivas ou que funcionam como reguladores do crescimento. A estes produtos damos o nome de pesticidas. Porém, quando utilizados em grandes zonas, são utilizados aviões, que por vezes acabam por contaminar águas, alimentos e outros seres vivos. Biocidas são pesticidas com um largo espectro de ação, sendo tóxicos para quase todas as espécies. Inseticidas eliminam insetos, podendo atacar através de contacto, da ingestão ou por asfixia. Inseticidas sistémicos são transportados pela seiva das plantas e absorvidos pelos insetos. Herbicidas podem ser totais, eliminando todas as plantas, seletivos, atuando apenas sobre determinadas espécies. Os fungicidas ajudam no combate de fungos através da inibição da germinação de esporos ou através da destruição dos fungos que vivem sobre as plantas, impedindo a sua reprodução. Vantagem do uso dos pesticidas. Primeira, impede a passagem de doenças transmitidas por insetos, ratos, entre outras, o que salvou milhões de vidas humanas. Segundo, aumento significativo da produção de alimentos para uma população crescente. Terceiro, aumento da qualidade dos pesticidas em relação aos primeiros, que eram pouco seletivos, contaminando seres prejudiciais e seres úteis, como por exemplo os polinizadores. Quarto, aumento da segurança. Desvantagem do uso de pesticidas. Provoca doenças graves ao ser humano e problemas a nível do meio ambiente, como para a biosfera e a humanidade. O DDT é o primeiro pesticida moderno que combate os mosquitos e vetores de doenças como a malária. Tem a persistência de algumas semanas ou apenas alguns dias. Se tiver uma longa resistência, provoca efeitos perigosos para o meio ambiente, entrando nas cadeias alimentares. A aplicação de pesticidas pode provocar efeitos indesejáveis nos ecossistemas, como por exemplo a bioacumulação e a bioampliação. Bioacumulação. Existe o pesticida no meio ambiente em que os seres vivos, ao consumirem água ou outros organismos já absorveram, podem ser acumulados nos seus tecidos. Bioampliação. As concentrações de pesticidas nos tecidos de organismos que pertencem a níveis tróficos superiores são maiores que as concentrações daqueles que pertencem a níveis tróficos mais baixos.
Apesar de tudo, os cientistas continuam as investigações no sentido de encontrar pesticidas que sejam extremamente seletivos, sejam inofensivos às outras espécies, sejam facilmente degradados, não causem resistência genética aos alvos, deem benefícios em termos de custo. Diferentes estratégias podem ser usadas na luta biológica. Neste trabalho iremos dar destaque ao recurso a organismos auxiliares, ao uso de feromonas e ainda ao recurso à esterilização de seres que constituem pragas, fazendo diminuir a sua reprodução. Portanto, os organismos auxiliares são seres vivos utilizados na luta contra pragas, atacando e destruindo seres prejudiciais. Alguns exemplos destes seres vivos são mamíferos, como o ouriço cacheiro, aves, como a coruja, anfíbios, como o sapo, e insetos, como a joaninha, e ainda plantas e fungos, ou até mesmo micro-organismos, como bactérias. Alguns destes micro-organismos podem ser usados nesse sentido, constituindo os biopesticidas. Agora iremos falar-vos de algumas vantagens da luta biológica. Esta é específica para a praga ou doença a combater. Pode perpetuar-se a sua ação desde que as populações de predadores ou de parasitas estejam estabelecidas. Minimiza a resistência genética e ainda não levanta problemas de toxicidade para outros organismos. Por outro lado, a luta biológica apresenta também desvantagens, como a investigação para escolher o melhor agente poder levar anos, muitas vezes a ação é lenta e é mais difícil de aplicar do que a dos pesticidas convencionais. Os auxiliares devem ser protegidos dos pesticidas aplicados nas áreas circundantes e ainda, por fim, podem multiplicar-se em alguns casos, atuando noutras espécies, tornando-se eles próprios uma praga. A seguir, temos as feromonas, substâncias químicas produzidas por certos animais que têm um efeito comunicacional à distância. As feromonas desencadeiam uma reação fisiológica ou um comportamento específico noutros animais da mesma espécie, pois só estes possuem receptores específicos para essas substâncias. Este fenómeno é muito frequente em artrópodes e importante como estratégia de acasalamento. As fêmeas, quando estão preparadas para acasalar, libertam quantidades ínfimas de uma feromona que tem um efeito de atração sexual. Quando a fêmea está apta para ser inseminada, produz uma feromona que é disseminada pelas correntes de ar. Os machos da mesma espécie têm receptores para essas moléculas. Mesmo que estejam a milhares de metros de distância, são informados de que uma fêmea da sua espécie está sexualmente receptiva, orientando-se pela direção do vento e pelo gradiente de concentração de moléculas. Eles podem localizar a fêmea. Uma das características das feromonas é que, uma vez produzidas, elas permanecem no ambiente por muito tempo. Podem utilizar estratégias deste tipo para atrair animais para armadilhas numa tentativa de controlar pragas. Existem no mercado feromonas que podem ser adquiridas e utilizadas para esse fim. Algumas vantagens do controle de pragas por feromonas são que estas são dirigidas somente para indivíduos de uma espécie, são eficazes em pequenas quantidades, a possibilidade de causarem resistência genética é mínima e não são perigosas para outras espécies. As desvantagens são que estas são caras e é demorado o processo de investigação para identificar, isolar e produzir um produto específico para cada predador. A luta integrada. Não existe um método infalível sem efeitos secundários para lutar contra as pragas nas culturas. Logo, para atuarmos corretamente, devemos conhecer o ciclo de vida das plantas, o ciclo de vida das pragas e o habitat dos seres que atacam as culturas. Programa de Gestão Integrado. Nesta maneira de controlar as pragas, é defendido que cada colheita e respectivos produtos são avaliados como partes de um sistema ecológico. O programa de controle associa várias técnicas: métodos de cultura, métodos de proteção biológica e métodos químicos, que são desenvolvidos e aplicados em determinada sequência e determinado tempo. Luta integrada e luta biológica. Estas lutas são utilizadas diversas vezes em paralelo, utilizando herbicidas seletivos para facilitar o rompimento e instalação de novas plantas no solo, inseticidas
para eliminar certos parasitas e, por fim, organismos auxiliares, para agir sobre outras pragas. Logo, a luta integrada age de forma coordenada de ações no tempo de forma perfeita, associando métodos de luta apropriados e complementares, o que permite obter resultados mais rápidos e duradouros, não tendo como objetivo eliminar totalmente as pragas, mas sim diminuir os prejuízos causados pelas mesmas. Vantagens da utilização da luta integrada. Esta luta reduz o uso de pesticidas e os custos, aumenta os lucros das colheitas, reduz o desenvolvimento de resistência genética, reduz a utilização de fertilizantes e água e ainda previne a poluição. Mas também apresenta desvantagens, que são: requer um conhecimento rigoroso, é um processo lento, o método desenvolvido para uma colheita pode não funcionar em áreas diferentes e os custos iniciais tendem a ser altos. O controle genético. Para obter uma melhor produção agrícola, é possível tornar as plantas mais resistentes aos consumidores ou aos parasitas mais perigosos para determinada cultura, através dos cruzamentos seletivos ou da engenharia genética. Os cruzamentos seletivos visa cruzar plantas com as características desejadas, obtendo assim variedade com as características que interessam. Já a engenharia genética consiste em transferir para a planta o gene que lhe permite resistir a um agressor em particular. Através do controle genético é possível a redução de custos no controle de pragas e a redução na quantidade de pesticidas e fertilizantes.